Vamos lá, queridos, só para tu entender o que eu estou fazendo hoje, eu separei a nossa aula em três, tá? Em três como? Para não ter a dor de cabeça de eu entrar ao vivo e alguns alunos não conseguirem acessar, depois o vídeo às vezes dá um problema de upload, demora para subir o vídeo, para não ter dor de cabeça, eu já estou subindo todos os vídeos referente à aula dessa semana, tá bom? Como assim todos os vídeos? Nós vamos ter 3 vídeos sobre da aula dessa semana, 3 vídeos, tá bom? Nós vamos falar do que em 3 vídeos, são 1, 2, 3. Nós vamos falar de competência residual, que foi a nossa última aula que faltou, que ficou faltando esse pedaço. Vamos falar de separação dos poderes e vamos falar de poder legislativo, tá bom? Nós vamos falar de 3 assuntos, só com essa luz mais para lá, nós vamos falar de 3 assuntos, beleza? Então, um é competência residual, outro é separação dos poderes. Lembrando que separação, ó, o meu vídeo que eu estou mexendo aqui, que separação dos poderes é um conteúdo que vocês já tiveram nos semestres anteriores. Vai estar na nossa grade, eu vou somente pincelar. Então vai ser um vídeo bem curto, onde eu só vou revisar o que é a separação dos poderes, o que faz o poder legislativo, executivo, judiciário, assim por diante, beleza? Não estou ainda 100%, com muita dor ainda. Mas vamos lá, e nossa última aula é poder legislativo, tá? Essa aula de poder legislativo é uma introdução, nós vamos ter outras aulas de poder legislativo, tá? Tanto que o poder legislativo arrasta praticamente todas as nossas aulas do semestre, tá bom? Então volto, nós vamos ter 3 vídeos, 3. Um falando de competência residual, que é este. Outro nós vamos falar de separação dos poderes, uma revisão. E nosso último sobre poder legislativo, beleza? Tranquilos, tá? E lembrando, só vou repetir o que eu falei, por que eu estou fazendo os vídeos, para não ter dor de cabeça de eu entrar online, aí um aluno não consegue acessar, outro consegue, depois dá um problema do upload, já prefiro fazer o upload de uma vez, tá bom? E vou deixar aberto um fórum desta aula, se por acaso, espero que não, semana que vem a gente continua no regime EAD, para cada aula eu deixo um fórum no Black aberto, tá bom? Lá no BB eu vou deixar um fórum aberto para cada aula, porém o meu e-mail, minhas redes sociais, tá tudo liberado para todo mundo pode perguntar à vontade, tá bom? Beleza? Então vamos lá, vamos falar agora de competência residual, tá? Opa, esqueci de falar, cada vídeo não vou passar, vou tentar não passar de assim, chutando do conteúdo de aula, que até agora eu estou dando uma explicação, tá? Tentar não passar de estourando 10 minutos cada vídeo. Primeiro, para o upload não ficar pesado, né? Porque é muita gente jogando no Black informação. E para nós que você vê um vídeo mais calmo, você não vê aquele vídeo pesado. Se a gente fosse fazer nossa aula online, ela podia arrastar às vezes 2 horas, o aluno perguntando, etc. Então, cada vídeo, vou tentar, cada conteúdo não passar de 10 minutos, tá bom? Lembrando que essa aula continua no fórum. Vocês podem perguntar, devem perguntar se qualquer dúvida, tá? Tem um fórum, tem meu e-mail, acho que a grande maioria tem o meu Instagram. Mas tá todo o conteúdo tá no Black, é só perguntar à vontade, beleza? Então vamos lá, competência residual que fechou, faltou de falar na nossa última aula. Competência residual, para anotar, competência residual que lá tá no artigo, ó, competência residual, nosso vídeo de agora, nesse vídeo de agora, competência residual tá no artigo 25, parágrafo 1º da CF, artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal, artigo 25, parágrafo 1º da CF. O que nós temos que entender com competência residual, tá? Eu vou explicar de 2 maneiras, porque a palavra competência, perdão, a expressão competência residual, ela tem para 2 lados, ela vai para 2 lados. O direito tributário usa a expressão e direito constitucional usa para as 2. Então, como assim? Se eu te perguntar que competência residual é inconstitucional, a resposta é uma. Se eu te perguntar que competência residual é direito tributário, a resposta é outra. Obviamente a gente não vai entrar em tributário, mas só para todo mundo entender a diferença de uma coisa para outra, beleza? A diferença de uma coisa para outra, tá? Vamos ficar em constitucional, obviamente, primeiro. O direito constitucional. O que é competência residual? Residual quer dizer resíduo, o que sobrar, o que sobrou. No nosso caso, é o que sobrou do quê? É o que sobrou de competência, o que sobrou de competência. O que é competência para nós, para poder ficar mais fácil nesse momento entender? É o que sobrou de poder. O que sobrou de poder
constitucional na Constituição. Como assim? Aí vem a pergunta, como assim o que sobrou? Vê se dá para entender desta forma. A Constituição Federal, lá no artigo 29, lá no artigo 21, ela começa a falar das competências, ela fala das competências federais, fala das competências federais. A União Federal pode isso, legal, blá, blá, blá. Aí você começa a olhar, lá do 29 da Constituição, já tem um bom texto ali, começa a falar das competências municipais. Vou voltar. A Constituição, ela perdeu um bom tempo nela, no seu conteúdo interno, falando do que? Da estrutura da União Federal. O que a União Federal pode ou não pode fazer? A União Federal pode fazer isso, a União Federal não pode fazer aquilo. Então, a Constituição perdeu bastante tempo dando competência positiva, lembra? Obrigação de fazer, imposta à União Federal. Ponto. Ela fez a mesma coisa para aquele ente federativo chamado município. Falou, olha, município, você pode fazer essas coisas, município. Município, você tem essas competências. Aonde eu quero chegar, a União Federal falou o que pra gente? Ó, União, as tuas competências, União Federal, as tuas competências é X. E falou, ó, município, as suas competências são Y. Percebo? A Constituição falou de competências federais e competências municipais. Não falou de competências estaduais. Ou seja, eu não tenho um rol, eu não tenho uma narrativa em disposição de artigos assim, compete aos estados legislarem sobre esse assunto. Você não tem isso na Constituição. Você tem na Constituição o quê? A Constituição falando da seguinte forma: compete à União Federal, compete aos municípios. Ela não fala que compete aos estados, não há um silêncio constitucional. A Constituição ficou em silêncio quando o assunto é competência estadual. Então, aí vem a resposta. É o que sobrou de competência. O que sobrou de competência pertence a quem? É a nossa matéria de hoje, aos estados. Então, a primeira coisa importante que eu tenho que entender é que a competência residual é dos estados. Do direito constitucional. A competência residual pertence aos estados. Competência residual é dos estados. Ponto. Primeira coisa importante entender. Show? Então, competência residual dos estados. O que é residual? O que é o estado? O que é competência residual? Olha aqui. O que não foi entregue para a União e o que não foi entregue para o município pertence ao estado. Vou repetir. O que não for de competência da União Federal e também não for de competência do município, pertence ao estado. Então, competência residual é aquela competência, é o que sobrou de competência, ou melhorar, falar de outra forma, competência residual é aquela competência que pertence aos estados, que não está elencada no rol federal e no rol municipal. Então, eu, estado, quais são as competências? O que eu, estado, posso fazer? Qual a competência legislativa dos estados? É aquilo que não foi entregue para a União e aquilo que não foi entregue para o Estado. Então a competência residual constitucional significa aquilo que não pertence à União e aquilo que não pertence ao Estado foi entregue ao Estado. Então competência residual é aquela competência, vou repetir, que não está na Constituição, porque a Constituição é omissa. Ela não fala, Estado, você pode fazer isso. Pelo contrário, ela não fala nada para o Estado. Ela fala, União, você pode, município, você pode. Mas peraí, o Estado pode o quê? O Estado pode o que a União não puder e o que o município não puder. Então, competência residual, artigo 25 para o primeiro da Constituição, significa o que para nós? Competência dos Estados de legislar onde a União não pode e onde o município não pode. Como assim não pode? O que não for da União e não for do município, automaticamente é dos estados. Isso é competência residual constitucional. Ponto. Fechou? Já tiver dúvida, manda no fórum, me manda no e-mail. Tem o Instagram, tem tudo aí, fica à vontade, tá bom? Só para o que eu falei no começo, né? É que eu falei, existe competência residual tributária. Só para você não confundir. Competência residual tributária é uma competência de criar um novo imposto, mas é uma competência da União. Então, espero que vocês foquem isso. Se eu estiver perguntando para você em direito constitucional, o que é competência
residual, que eu acabei de falar. É o poder dado aos estados para legislar o que não for da União e o que não for do município. O que resida, o que sobrou de competência, pertence a eles. 25, parágrafo 1º da CF. Competência residual tributária. O cautela, quem quiser anotar, residual tributária. Tá? Não cai nossa matéria, esse é direito tributário. Competência residual tributária está no 154.1, que é uma competência, olha a diferença, dada à União e não ao Estado, como expliquei agora. Tá? É dada à União a possibilidade de criar um novo imposto, nem de regras, vocês vão aprender depois, de regras, tem que seguir o princípio numa atividade, todas as regrinhas que não vem ao caso de entender. Entrar agora, se eu quero que você entenda. Competência tributária residual é da União. Nossa matéria, o que foi explicado hoje, competência residual constitucional, que é a matéria de direito constitucional, é a competência dos estados para legislar, onde o município e a União não podem legislar. Ou seja, o que não foi dado para a União e o que não foi dado para o município é outorgado para o Estado, para os estados. Beleza? Então fecha essa nossa primeira parte da aula. Se tiver dúvida, já sabe, tem um fórum, é só mandar, tá bom? Abração, já vamos começar com outro vídeo.